Fala Dev, seja muito bem-vindo a este canal novamente. Fernandev na área, trazendo mais um desafio de React aqui para você, meu pequeno gafanhoto, estudante de React, iniciante, júnior, pleno e talvez até um sênior vai conseguir se divertir com esse vídeo aqui, que é o que eu pretendo com vocês, tá? Então eu trouxe um desafio aqui hoje que vai fazer você pensar fora da caixinha, tá? Eu tenho aqui ao lado já o resultado dele, é isso aqui que a gente vai desenvolver. A gente precisa então fazer um formulário, temos um formulário aqui que conforme o usuário vá digitando seus dados de maneira válida, tá? Ele vai fazendo essa barrinha de progresso funcionar e trazendo assim, esse auxílio visual então para o nosso usuário. Então no momento que ele valida o meu formulário, ele vai para 100% a minha barrinha e eu consigo então enviar daí o meu formulário, tem um aviso aqui, 0 formulário e assim por diante, tá? E isso aqui vai trazer vários conceitos muito legais para você, como manusear uma state de maneira singular, na verdade uma só state para todos esses formulários, tá? Tem um jeitinho bem legal de fazer e acho que vocês vão gostar. Como manipular e criar uma barrinha dessa daqui, como limpar essa state, enfim, vários conceitos que são... Acredito que para um júnior talvez fique um pouquinho complicado, não tenho certeza, mas para um pleno já tem que estar bem encaminhadinho, isso aqui tem que estar legal. Se você for júnior e por acaso não entender alguma coisa aqui desse vídeo, cara, deixa um comentário aqui, com certeza eu vou responder, vou te ajudar da melhor maneira, mas não deixa de assistir esse vídeo, tá? Como de praxe, acessa o GitHub que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo e tenta resolver primeiro, antes de ver o vídeo, e depois volta aqui, cara, e compara a solução que você criou com a minha solução. E a gente vai ver se bate, se tem similaridade ou não, tá? Isso é um exercício muito bom para você crescer na carreira e cada vez mais estar evoluindo. Eu só queria salientar que a maneira que a gente vai desenvolver isso daqui não é a melhor maneira de você tratar formulários no React. A melhor maneira é você utilizar uma biblioteca de terceiros, por exemplo, o React Hook Form ou Formic também, tá? A maneira que a gente está fazendo aqui é tudo na unha, tudo cru, tá? Isso aqui é um teste real que uma empresa me passou quando eu estava fazendo, de fato, uma entrevista técnica. Eles me apresentaram esse desafio e eu tive que resolver, de fato, na unha. Eu tinha um tempo X para resolver, eu não podia consultar Google nem nada. Então, a empresa ela passa isso para ver os teus conhecimentos de React. Você tem que desenvolver uma solução com a base de conhecimento que você tem sobre o React, tá? Mas, num caso real, com certeza a gente não iria fazer assim, só que os conhecimentos utilizados aqui servem para outros casos na sua profissão, tá? Então não deixa de assistir esse vídeo que com certeza vai te dar alguma fagulha, vai te dar alguma faísca, vai virar alguma chave de algum conhecimento que estava faltando, um empurrãozinho. Eu tenho certeza que alguma coisa vai ficar mais claro com a maneira que eu estou te explicando as features que a gente está usando aqui dentro desse desafio. Beleza? Então é isso aí, bora codar! Sem mais delongas, vamos começar o nosso desafio então e vamos começar ele lendo as instruções e entendendo o que a gente tem que fazer. Neste desafio, sua missão é criar um formulário e seus 4 campos com Controlled Inputs, juntamente com uma barra de progresso que altera-se conforme o usuário preenche os campos. Crie também validações para cada campo conforme instruções abaixo. Beleza, então a gente já tem o nosso formulário aqui na direita, tá? Ele já está renderizado. Nós temos que criar juntamente com ele uma barra de progresso que conforme o usuário vai completando esses campos, validando esses campos, né? A nossa barra de progresso ela vai aumentando, tá? Então, por exemplo, temos 4 campos aqui. A ideia é que se eu preencher então um campo, a minha barra de progresso ande 25%. Se eu preencher o outro campo, 50%. E se for os 4, 100%. Né? Faz sentido. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Barra de progresso. Para aproveitar a estilização já definida, crie a barra com um elemento py chamado classe barContainer, tá? Ponto barContainer. E seu filho, ponto bar. Isso aqui são seletores de class no CSS. Ou, como a gente costuma falar no React, class name, tá? Aqui a gente tem então os campos de formulário, nome completo, e-mail, estado civil e gênero. Cada um com o seu tipo, então nome é o input, e-mail é um input também, estado civil é um select,
e o gênero são radio buttons, que de fato é o que a gente tem aqui, tá? Input, input, select e radio button, tudo bem? A gente já vai conversar sobre isso daqui. Com um adendo, dê uma olhadinha aqui, pessoal. O de nome completo, ele só pode ser considerado válido se o usuário digitar no mínimo 2 nomes. Então, se eu digitar só Fernando, eu não posso considerar esse campo válido, porque ele pede um nome completo. No mínimo 2 nomes, tá? Essa é a regra. E o de e-mail, ele vai ser válido se digitar um e-mail, tá? Caso ali a gente já tem uma dica que a gente tem que fazer validação de e-mail. Fernandev, eu nunca fiz validação de e-mail. Recebo, eu tenho meu state, meu input lá, o usuário digita um e-mail ou não, eu nunca sei se é um e-mail ou não de fato. Como é que eu faço isso? Pequeno gafanhoto, vem comigo. Logo aqui embaixo, ó, para validação de e-mail, use a seguinte regex, expressão regular, tá? Já temos a expressão regular que a gente tem que utilizar então para validar se a nossa string é um e-mail de fato ou não. Fernandev, o que é regex? Nem eu sei, cara. Não, brincadeira. Regex são expressões regulares que na verdade são como se fossem fórmulas matemáticas que a gente pega as nossas strings, compara com ela, bate com essa fórmula, e se a nossa string se enquadra dentro dessa fórmula, ela retorna true ou retorna false, ou enfim, tá? Eu não vou entrar a fundo aqui, porque eu também não sou um mestre de expressão regulares. Se eu batesse o olho aqui, eu não ia saber dizer o que ela faz. A maioria dos programadores não sabe, e tá tudo bem, você não precisa ser um mestre em expressão regular para ser um bom programador, tá? Mas tem muita gente que gosta bastante disso aqui e manja. Se você tiver curiosidade disso aqui, tem bastante conteúdo no YouTube, no Google, que você consegue encontrar para entender de fato como funcionam essas expressões. Mas essa aqui já vai validar o e-mail para a gente e a gente não precisa se preocupar muito além disso. Beleza? Funcionamento, então. Espera-se que o formulário tenha 4 campos ao todo, que é o que a gente já tem. Portanto, quando o usuário preencher o primeiro campo, a barra de progresso deve assumir 25% do tamanho total. O segundo campo, 50% e assim por diante. Caso o usuário não tenha definido valores para os elementos de select e radio, que é o que acontece aqui, os mesmos não devem ser considerados como preenchidos até então. Ou seja, vou atualizar minha página, eu ainda não cliquei em nada aqui do meu estado civil ou do gênero, então esses campos aqui eles não estão sendo considerados preenchidos ainda. Só a partir do momento que eu selecionar um valor, ele vai ser considerado como preenchido ou como válido, tá? Se o usuário preencher um campo e apagar seu valor, este campo deve ser considerado como vazio, fazendo com que a barra de progresso regrida novamente. Então vamos lá, digitei o meu nome, tá? Fernando Ferrari, no meu input de nome completo. Aí, por cargas d'água, ironia do destino, eu apaguei o meu sobrenome, deixei só Fernando. Esse meu campo, quando eu digitei Fernando Ferrari, ele ficou válido, tá? Então ele deve contar como campo válido, e quando eu apaguei meu sobrenome, então ele tem que invalidar. Ele vai deixar de ser válido porque de fato ele não preenche mais os meus requisitos para o meu campo. Desabilitar o botão de enviar caso todos os campos não estejam preenchidos ou válidos, tá? Tudo bem, até aqui tranquilo. Ao enviar, deve-se apresentar um alert JavaScript com sucesso. Limpar todos os campos do formulário e zerar a barra de progresso novamente. Tudo bem, sem mistério aqui, mas a gente tem bastante coisa para resolver, tá? Acho melhor a gente começar, senão o vídeo vai ficar bem grande, porque tem bastante conteúdo para a gente ver com esse desafio aqui. Então, sem mais delongas, bora codar! Beleza, então, o que a gente vai começar a fazer? Se você assistiu o meu último desafio, naquele desafio, nós tínhamos 2 inputs, tá? Um de e-mail e outro de password. Se você não assistiu, eu vou deixar um cardzinho aqui nesse vídeo. Clica ali, assiste, confira, que vai ser bem legal e vai agregar conhecimento para esse vídeo aqui. Naquele vídeo, nós tínhamos 2 inputs, um de e-mail e um de password. Então, a gente utilizou uma state para cada input. Tá? Eu gerei uma state de e-mail e uma state de password e coloquei a de e-mail no meu input de e-mail, a de password no meu input de password. Tudo bem, uma state para cada um. Nesse caso, a gente não vai utilizar essa técnica. A gente vai avançar um pouquinho mais e fazer uma técnica um pouquinho mais complicadinha, mais avançadinha, vamos falar assim. Nós vamos utilizar uma só state que vai controlar todo o estado desses 4 elementos, tá?
E isso tem muitos benefícios, na verdade, para a gente. E depois eu posso comentar, caso sobre tempo. Mas caso você esteja fazendo um desafio, você consiga fazer isso de fato e mostrar para o seu recrutador, cara, ele com certeza vai te olhar com outros olhos já e ver que você tem um maior domínio da ferramenta que você está usando, né, da biblioteca, que é o nosso poderosíssimo React. Beleza? Então eu vou começar de fato aqui agora criando a minha state, que vai se chamar data. Então, const data, set data equals use state. Beleza, já importou meu valiosíssimo VS Code. E qual vai ser esse valor inicial? Cara, eu acabei de falar para vocês que a gente vai fazer uma state que vai receber o valor então desses 4 campos. Que estrutura de objeto... Já dei a resposta. Que estrutura de variável, que tipo de variável que consegue assimilar vários valores de uma mesma variável? Um array? Consegue, mas não é o que a gente quer. Nesse caso, a gente quer um objeto. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é setar um objeto. Daqui a pouco a gente já preenche esse cara aqui. Vamos dar uma olhadinha primeiro nos nossos elementos. Tá? Eu tenho aqui então nome completo, input, e-mail, input, estado civil, select e assim vai. Então o que vai acontecer? Primeiro de tudo, eu vou começar a nomear esses meus elementos para eu ter referências para poder utilizar na minha state, tá? Talvez isso não faça muito sentido agora para você, mas fica comigo que eu prometo que vai ficar bem claro. Então o que acontece? No meu input nós temos uma propriedade que se chama name, tá? Nesse caso aqui, vamos nomear tudo em inglês, vamos programar em inglês que o negócio fica mais legal. A gente aprende programação e inglês ao mesmo tempo, beleza? Então, vou colocar um name de full name nesse meu input aqui para eu ter uma referência nesse cara para eu buscar ele depois, tá? Vamos lá. Eu vou criar então aqui os names de todos esses meus inputs, tá? Vamos lá. Name, e-mail, fechou. Fernandev, por que em cima você colocou só com aspas e embaixo você colocou com objeto Perdão, não objeto, você colocou com chaves e colocou uma string aqui dentro. Pequeno gafanhoto, os dois funcionam igual, tá? Nesse caso os dois funcionam igual, não tem problema nenhum. Então vamos lá, select name equals... Estado civil em inglês, a gente quer falar civil state, tá? Mas isso não tá correto. Sempre que eu vou nomear alguma coisa e às vezes não me vem a palavra correta na hora, o que eu faço? Cara, simplesmente Google estado civil em inglês. O Google vai te dar já direto a resposta, tá? Marital status. Então, status de matrimônio, né? Muito legal. Então vamos lá. Marital status. Show de bola. Vamos fazer então o do gênero também. O do gênero eu vou deixar por último porque a gente tem uma explicaçãozinha a mais aqui para fazer. Mas então tá, coloquei para todo mundo aqui. Agora o que eu quero fazer, cara? Eu coloquei então full name, e-mail e marital status. Eu vou começar criando então a minha state, eu já tenho um objeto. E eu vou colocar exatamente estes mesmos nomes que eu já coloquei. Então vai ser full name, string vazia, eu vou começar com uma string vazia, e-mail, string vazia, o marital status, string vazia, e o meu último é o gênero, vamos chamar ele de genre, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente vai lá para ele. Próxima coisa, aqui no meu input, agora, eu quero colocar então um value para esse cara aqui, e eu vou colocar a minha state, que é data, né? Pode ver que aqui já... Ó, eu só coloquei meu cursor em cima e o meu VS Code ele já ativa, né? Então, data, olha só, ele já auto-preenche aqui para mim. Eu quero o full name, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer valor que eu tenha aqui agora está linkado com o meu input. Olha que coisa legal. Aqui no meu onClick eu vou colocar uma função chamada handleClick só para não dar erro, tá? A gente já vai conversar sobre isso. handleClick equals arrow function e depois a gente vai tratar isso aqui. Eu vou salvar, tá? Não aconteceu nada, na verdade... Oh, perdão, não é um clique, pessoal, é on change, beleza, tá? Então vamos lá. Por que não aconteceu nada? Porque, de fato, a minha state aqui é uma string vazia, eu linkei, tá me mostrando uma string vazia, tá? Como é que eu posso provar isso? Eu venho aqui, eu digito Fernandev, salvei, olha lá. Já preencheu o meu input. Então eu tenho certeza que a minha state está linkada agora com esse meu elemento. Beleza? Então agora vamos seguir para frente. O que eu quero fazer? Agora eu quero associar o restante dos meus elementos também
com esse value, tá? O select aqui, ó, mesma coisa. Ele também recebe uma prop de value com marital status, tá? Tudo bem, agora a gente tem que colocar também o nosso onChange. Quando a gente coloca essa prop de value, o nosso elemento HTML, ele já começa... Opa, não é handle click aqui. Meu Deus, que dislexia, Fernandev. Vamos mudar tudo para handle change. Beleza? Agora faz mais sentido, né, pessoal? Show de bola! Quando a gente coloca essa própria value linkada a uma state, o React reclama se você não tiver o onChange junto. Por isso que ele disparou esse erro. Agora, se eu limpar, salvar, pode ver que não tem mais erro, porque a gente colocou o nosso onChange aqui, então o React não reclama mais. Tá. Fernandev, vamos para o último elemento, cara, o gênero. Você falou que você ia falar sobre ele. Vou falar sim, mas primeiro eu quero fazer uma pausa para comer um muffin, beleza? Agora! Voltamos devidamente alimentado e com a sede matada. Vamos então conversar sobre esse último cara aqui, que é o gênero, né? O que acontece? Lembra ali no começo do vídeo que eu vim aqui e eu cliquei nesse rádio, tá? E logo após eu cliquei no outro e o que aconteceu? Os dois ficaram selecionados. Isso acontece porque o rádio button, na verdade, o rádio input, ele tem uma particularidade, tá? Nós temos que colocar então o mesmo name para os dois rádio inputs. Que nome nós vamos colocar? É o genre, né? Então vamos lá. Genre. A partir do momento que os dois assumem o mesmo nome, tá? Os dois têm o mesmo nome, o nosso browser ele não permite mais que os dois estejam selecionados. Rádio input é um elemento HTML que permite só uma escolha, é a única escolha, tá? Você tem várias opções com uma única escolha. Então, nesse caso de gênero, faz muito sentido a gente usar ele, beleza? Coloquei aqui, show de bola. Agora tá faltando a gente linkar, então, o restante. Vamos lá. Percebe que aqui, ó, nós precisamos colocar um value, que vai ser o valor, então, dessa nossa opção, essa nossa escolha, e aqui no outro a mesma coisa, feminino, tá? O rádio input, ele tem uma particularidade que é a seguinte. Ele vai utilizar também o onChange, tá bem? Vamos colocar aqui o onChange, handle, change, igual os nossos outros inputs, tá? Beleza. Mas ele tem uma outra particularidade que se chama checked, tá? E checked, ele vai fazer com que esse rádio input esteja checado, esteja selecionado, caso checked seja true, tá? Então, se aqui dentro houver uma expressão que seja true, o nosso input vai ser checked, tá bom? Como assim true? Qualquer coisa que retorne true, ou seja, um true pode ser um false ao contrário, tá? Pode ser um if 2 maior do que 1. Isso aqui tudo é true e vai fazer com que o nosso input seja checked, tá? Nesse caso aqui, a gente vai querer fazer o seguinte. Eu quero que seja checked caso o meu data, que é a minha state, ponto genre, seja igual a masculino. Faz sentido? Aí eu quero que ele mostre ele renderize como checked, como selecionado, né? Porque é o valor que eu tô aqui, ó, masculino, masculino. Então eu quero que ele seja daí, tá? Beleza. O que tá dando erro aqui? Component change. Será que é isso aqui? Talvez seja esse cara aqui. Vamos lá. Feminino. Deixa eu salvar. Isso, beleza então. Então a gente tinha que fazer a mesma coisa aqui no cara de baixo, tá? E show de bola. Agora vamos provar que isso tudo aqui tá funcionando e tá linkado. Olha só, a gente já tinha o Fernandev aqui, eu vou tirar e vou jogar pro e-mail, vou salvar. Ó, ele saiu de nome e veio pra cá. Pô, maravilhoso. Vou remover. Meu marital status eu vou digitar solteiro, porque é uma opção que eu já tinha ali dentro, ó. Solteiro. Já tá linkando com as opções que a gente tem aqui. Eu vou digitar o seguinte, eu vou
colocar um solteiro 2, tá? Porque eu não tenho essa opção aqui. Olha o que vai acontecer. Ele não encontra nenhuma opção que dá match nesse caso. Então, o nosso browser não consegue renderizar isso mostrando a opção escolhida porque ele não encontrou essa opção dentro das opções que o nosso select tem, entendeu? Então, se eu remover aqui, ó, deixar só solteiro, ele encontra. Se eu colocar casado, ele encontra e assim por diante. E o nosso genre, se eu colocar masculino, ele seleciona o masculino. Se eu colocar, então, feminino, opa, aqui, seleciona também. Agora, se eu colocar assim, ó, não sei, ele não seleciona nenhum, porque também nenhum desses dois tem esse valor definido, tá? Então, ele acaba não selecionando nenhum pra gente. Beleza, só com isso, agora eu já passei a ideia para vocês que a única coisa que a gente tem que fazer agora é pegar todos os valores que os nossos usuários digitam ou selecionam aqui e tratar essa state, mudar de fato o valor dessa state, porque tudo vai ser refletido aqui na nossa interface, entendeu? A state está controlando tudo, então se você alterar a state, vai também alterar toda a interface. Então é a state que manda em tudo. Agora a gente já sabe, a gente tem que então mexer na state. Eu tenho que manusear essa state. Como é que eu vou fazer isso? Todos já estão linkados com essa função de handle change que a gente criou. Então, só para ver se está funcionando, eu vou dar um console log e vou colocar assim, ó, changed, tá? Clico aqui, aperto uma tecla, changed, disparou aqui embaixo, tá? Eu vou até aumentar um pouquinho a minha fonte aqui. Não sei se eu vou conseguir usar assim, mas vamos lá, acho que fica um pouquinho melhor para o vídeo. Tudo bem. O que a gente precisa fazer agora? Aqui, nessa função de handle change, eu posso passar um parâmetro chamado event e eu posso retornar esse parâmetro aqui. Então, como quando está disparando o meu evento. E olha só que bacana, ele traz diversas informações para a gente sobre o evento que está sendo disparado. Como o elemento, a hora que foi disparada, o valor desse elemento, o nome desse elemento e etc. Show de bola. Então, vamos manter isso na nossa mente por enquanto, tá? Eu vou deixar isso aqui por enquanto, tudo bem. O que eu quero fazer agora? Eu quero manusear a minha state, não quero? Então, qual que é a função que vai manusear a minha state? setData. Então, vamos lá. setData ou setData também. Nesse caso, agora eu vou utilizar uma função aqui dentro que recebe um primeiro parâmetro. Isso aqui pode ser qualquer nome que você quiser. Prev, old, meu parâmetro, qualquer coisa, tá? Por convenção a gente coloca prev. Essa prev retorna o valor da minha state no momento exato que essa função aqui toda está sendo disparada, tá? Para que eu preciso disso? Eu preciso disso para que eu consiga criar, vamos fazer um new data, que eu consiga criar um novo objeto, tá? Utilizando spread operator, que é isso aqui, linkando com a minha state. Tudo bem? Como é que eu posso provar que isso aqui é a minha state de verdade agora? Se eu colocar new data, eu vou dar um console em new data aqui, tá? Eu vou dar um return também em new data, tudo bem? Beleza, limpei aqui. Olha só. Simplesmente agora ele printou a state que a gente já tem aqui, ó. Simplesmente isso, tá? Por que eu tive que utilizar esse spread operator aqui? Porque o spread operator ele cria uma cópia do objeto que a gente já tem aqui. Porque eu não posso simplesmente mexer nesse objeto. Eu tenho que criar um objeto novo e aí eu mexo nesse objeto e defino a state, então, com esse novo objeto criado, tá? Eu não posso mexer no objeto atual da state por diversas regras, o React não permite isso. Não vem ao caso a gente comentar agora, mas saiba que você, para resolver isso, tem que criar, então, um novo objeto baseado no anterior, muda-se o novo e agora define-se a state, então, com esse novo objeto. E aqui a gente já tem isso meio caminho andado, tá? O que eu vou fazer? Com o spread operator, eu consigo botar uma vírgula e eu consigo mudar qualquer um dessas propriedades só de digitar o nome dela aqui e colocar. Então eu vou fazer um teste, eu vou colocar full name novamente e vou digitar Fernandev, tá? Então eu estou... Perdão, aqui não é data, desculpa. Aqui é prev, tá? A gente tem que colocar o parâmetro que eu estou utilizando aqui. Tudo bem.
Nesse momento aqui agora, se eu disparar, ele vai preencher a minha state agora diretamente com o Fernandev, tá? Eu vou só colocar deixa eu salvar aqui que eu não salvei. Eu vou disparar só para ver o que vai acontecer. Olha lá, ele preencheu como Fernandev e ao mesmo tempo ele já reflete na minha interface. Isso é uma coisa maravilhosa, cara. Fernandev, estou começando a entender. Agora, tudo que a gente tem que fazer, na verdade, é simplesmente recuperar o que o usuário digitou de fato e colocar então aqui. E aí vai funcionar. É isso aí, pequeno gafanhoto. Você está começando a entender, cara. Tô orgulhoso de você. Parabéns. Então tá. Como é que a gente vai recuperar isso? Lembra que o nosso event aqui em cima, ele traz esses dados? Cara, olha que coisa linda. Aonde estão esses dados? Eu acho que eu tenho aqui, né? Beleza, ó. Esses dados, eles estão dentro... Isso aqui é o event, tá? É o console log do event direto. Esses dados estão dentro de target e value, tá bom? Isso aqui é o cara que a gente tem que acessar. Mas tem mais um aqui que se chama... Onde é que tá? Parará. Que se chama... Aqui, name. E olha só o valor que ele traz para mim. Full name. Que é exatamente o valor que eu marretei no código. Eu chumbei aqui nesse código, tá? Isso aqui, a gente não tem como escalar nosso projeto com isso aqui. Eu preciso fazer que isso aqui seja uma variável, tá? Porque a nossa função, ela está sendo disparada. De vez em quando vai ser disparada aqui no e-mail, de vez em quando vai ser disparada aqui no estado civil, outra vez vai ser no nome completo e assim vai. Então eu preciso que isso aqui assuma exatamente o nome do input que está sendo disparado. E eu vou recuperar isso através desse event aqui. Beleza? Fez sentido? Que maravilha. Então olha só, como é que a gente pode fazer isso? Eu posso fazer um const name e value desconstruindo diretamente de event.target. Olha que legal, cara. Isso aqui é maravilhoso. Só de eu ter essas informações, eu vou dar um console log aqui rapidinho pra gente ver de fato o que está acontecendo, cara. Eu gosto muito de mostrar na prática essas coisas porque facilita a compreensão, tá? Então é o seguinte, eu vou até tirar isso daqui agora, comentei. Eu só quero mostrar esses valores aqui para vocês. Olha só que legal. Eu vou chegar aqui no Fernandev e vou só apertar uma barra de espaço. Olha o que ele mostrou. Full name Fernandev. É o input de fato com o valor, tá? O e-mail, vou digitar aqui a letra K. Ó, digitei. E-mail, que é o input, letra K. Agora eu vou trocar o estado civil. Marital status, solteiro. Então eu estou recuperando qual é o input e qual é o valor. Temos tudo agora para mexer na nossa state, manusear nossa state e fazer ela funcionar. Então eu vou retirar aqui agora esse cara aqui, tudo bem? Vou descomentar. E agora como é que a gente vai fazer isso? Para eu acessar então uma propriedade de maneira dinâmica, tá? Com o valor que eu tenho aqui, eu quero usar esse name aqui, no lugar desse full name. A gente utiliza colchetes e coloca isso dentro de colchetes, tá? Isso é uma sintaxe bem comum no JavaScript. Talvez você não esteja acostumado com isso ainda, não fica preocupado, mas daqui para frente possivelmente você vai começar a utilizar mais e vai olhar para isso com outros olhos, tá? Cola comigo que tu brilha. Vamos lá. Esse cara aqui, ele é o nosso valor, então eu vou colocar value aqui, tá? Acredito que só com isso aqui ele já vai funcionar. Ele vai printar essa nossa state, mas ao mesmo tempo ele vai retornar a state aqui dentro, que vai atualizar a state, que vai refletir na nossa interface. Beleza? Então vamos lá. Fernandev, eu vou apagar. Olha lá, estou apagando e ele está printando a minha state atualizada. Tá vendo? Então, Fernandev, e-mail fernando@gmail.com, meu estado civil, casado e o gênero masculino. Ou seja, toda essa minha state está sendo carregada agora dessa maneira. Como é que eu posso provar isso? Acessando então a nossa extensão, olhando essa state aqui, ó, a gente consegue olhar ela sendo atualizada no mesmo instante que a gente vai digitando e alterando, tá? Isso aqui é uma ferramenta muito boa para você utilizar e ter na ponta dos dedos sempre que for programar, tá bom? Então voltamos para o console, eu posso limpar esse console log aqui, esse console log event, a gente não precisa mais. Então eu já tenho agora o meu formulário com todos os meus inputs controlados, tá? Estão todos linkados com essa minha state.
o que está faltando a gente fazer? A nossa barra de progresso, que tem um lugar especial para ela aqui. Vamos dar uma olhada, a gente tinha uma instrução. Aqui, deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Não consigo ficar demais daí, né? Tudo bem, vamos colocar aqui. Não, vamos manter eu aqui mesmo. Beleza. Para validação, deve estar... Aqui, ó, a barra com o elemento pai chamado barContainer e seu filho .bar. Então vamos lá, vamos criar isso aqui. Cria a barra de progresso aqui, tudo bem. Então vamos fazer barContainer e tem um filho chamado bar. Salvei. Olha lá, já renderizou uma barra aqui para mim. Fernando, mas como assim já renderizou com CSS? Como assim? Tá tudo pronto o estilo, cara? Porque eu já deixei esses estilos prontos aqui pra gente em outro arquivo, tá? Pra gente não ter que se preocupar com isso, tudo bem? Então, show de bola. Olha que bacana, cara. Essa barra, eu tenho então um bar container e eu tenho um bar aqui dentro. Se eu utilizar um style e manipular a propriedade CSS chamada width, tá? Que é a largura em inglês, vou colocar aqui, ó, 50%. Ela já começa a se alterar, 100%, 0% e assim foi. Então agora tu já começa a pensar, poxa, que legal, se eu tiver um número com a porcentagem do meu formulário validada, a porcentagem válida ou preenchida, eu consigo mexer nessa barra. Show de bola. Tá faltando então agora eu pegar e fazer uma lógica que eu reproduza então um número com o valor de fato em porcentagem desses meus campos preenchidos ou não, tá? Essa é a ideia. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos fazer o seguinte, ó, vou criar aqui const calculate progress, vamos fazer uma nova função, tá? Essa função a gente pode fazer de algumas formas. Eu posso fazer uma verificação em cada campo e fazer a validação, tá, de cada campo desse aqui, que seria uma boa ideia, acho que até a gente pode seguir por isso. A gente pode fazer um loop também para pegar esses valores aqui, mas acho que aqui a gente pode fazer na mão mesmo, não tem problema nenhum. Tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou começar, na verdade, com uma variável chamada let... vamos fazer assim, let amount. Pode ser? Let value... Value, vamos chamar de value. É o valor do meu progresso, tá? Então eu vou começar com 0. E aí eu vou fazer uma primeira verificação, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu quero saber if data, que é a minha state, ponto fullname, tá? Se tiver alguma coisa digitado, eu vou fazer então value... Vamos fazer o seguinte, vamos colocar assim, ó. Como é que a gente pode fazer isso? Pensar um pouquinho. Vamos fazer value mais igual a 25, tá? Que esse é o valor que eu quero caso um campo esteja de fato preenchido, né? Vamos fazer assim, ó. Let amount to add equals 25. Beleza? 25 é 25%, tudo bem? Então vamos fazer assim, ó. Value mais igual amount to add. Ou seja, esse valor aqui, se esse meu campo fullname estiver correto, ele vai acrescentar 25 nessa minha conta, tá? Fez sentido? Vamos dar uma olhadinha se isso aqui está funcionando? Vamos fazer assim, ó. Aqui no final eu dou um console log, console log em value, tudo bem? E logo após eu rodo então o calculate progress aqui, tá? No momento que o meu script, o meu component é renderizado, ele já funciona, tá? Ele já me colocou aqui, ó, 0. Por quê? Porque eu não tenho nada aqui no meu nome completo. Se eu digitar alguma coisa, olha o que acontece. Ele considera que o meu nome completo agora está válido até então, e com isso ele preenche esse valor, que é o que a gente vai utilizar posteriormente, tá? Vamos fazer o seguinte, quero quadruplicar isso aqui, e aí agora eu vou colocar então e-mail, tá? O marital status também e o genre, tudo bem? E vou dar um console log value também no final. Por enquanto continua 25, só o meu nome completo é que está preenchido e está somando então 25 nessa minha porcentagem, nesse meu progresso. Se eu colocar um e-mail, olha o que vai acontecer. 50. Se eu apagar meu e-mail, 25, ele deixou de ser válido, tá?
Então, show de bola. Estado civil, vou selecionar 75 e vou colocar então o gênero também 100%. Preenchi meu formulário 100%, então isso aqui de certo modo já está funcionando, tá? Vou atualizar. Agora, vou manter esse console log aqui por enquanto. Vou colocar isso dentro de um objeto. Olha como fica legal. Se eu coloco um console log dentro de objeto, ele me coloca o nome também dessa própria variável, né? Ela mesma e o valor dela. Então fica mais fácil para a gente usar o console log. Tudo bem? Beleza. O que eu quero fazer agora, cara? Eu já tenho a minha função de calculate progress, tá? Então nesse momento está faltando eu retornar isso aqui. Vou fazer assim, ó, return value. Olha que legal. E aonde que eu posso usar isso? Cara, eu posso usar diretamente aqui na minha propriedade CSS da minha barrinha. Olha que bacana. Como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar backticks aqui para fazer uma interpolação aqui dentro. E eu vou então colocar a minha função agora, calculate progress, chamando a minha função, porque o retorno dela é este valor. Então aqui dentro vai ser retornado exatamente esse 0 ou 25 ou 50 que a gente estava vendo. E daí vai ser concatenado com esse porcentagem, o CSS vai entender e vai fazer a barrinha funcionar. Salvei, vamos ver se isso aqui está funcionando. Digitei um nome, olha onde é que minha barrinha foi. Que maravilha, cara. Digitei um e-mail, digitei um estado civil e selecionei um gênero, tá? Cara, maravilhoso. Só com isso aqui a gente já está com quase o desafio matado, tá? Vou tirar o meu e-mail então, porque o desafio pedia. Caso o teu campo deixe de ser válido, vamos tirar, tá? Olha lá. A nossa barrinha regride, tá? Só tem uma particularidade que é o seguinte. O nosso usuário ele nunca consegue desmarcar um input radio que já foi marcado. Ele só consegue alterar, tá? Então, nesse caso, a nossa barrinha, se ele selecionar um gênero, nunca vai voltar para 0. Vai ficar sempre com esse valor do gênero aqui. E tá tudo bem, não tem problema. É o comportamento normal de um radio input no HTML, tá bom? Só que, Fernandev, você falou que é o seguinte, cara, que o nome não podia ser só nome, tinha que ser nome completo, no mínimo 2 nomes. E o e-mail tinha que ser um e-mail válido. E tu simplesmente digitou qualquer coisa e tá funcionando. É verdade, porque no Gafanhotos, agora você me pegou, cara. Então, tá faltando a gente fazer essa validação e a gente vai fazer isso aqui agora. Beleza? Onde que a gente pode fazer essa validação? Aqui, ó. Dentro desse if aqui e desse if aqui, que é o full name e o e-mail, tá? Como é que a gente pode fazer esse full name, cara? Vamos pensar. Eu posso, aqui dentro, eu posso colocar mais um if, tá? Ou seja, se eu tenho uma string aqui de full name, ele vai entrar aqui dentro. Entrando aqui dentro, eu quero fazer mais uma verificação. O que está faltando eu fazer aqui? Simplesmente eu criar assim, ó, const explode string, tá? Eu estou criando uma nova variável que vai se chamar data.fullname, que é o nosso valor aqui da state, e eu vou utilizar uma função de JavaScript que chama split e uma string com um espaço dentro. O que acontece com isso? O split, eu vou até dar um console log, quem sabe a gente consegue ver aqui, console log explode string. O split, ele vai pegar uma string que eu tenho, tá? Vamos imaginar aqui, ó, Fernando Ferrari, e ele vai procurar esses caracteres que eu coloquei aqui dentro, ou seja, um espaço. Então ele vai encontrar esse espaço e ele vai explodir, tá, essa string e vai tornar isso aqui um array. Então Fernando vai ser o primeiro index desse array, o index 0, e Ferrari vai ser o index 1, que vai ser o segundo index, tá? Olha que coisa legal. Com isso aqui, a gente já consegue ter uma ideia de como verificar se existe um nome completo ou não, tá? A gente pode fazer da seguinte maneira. Agora, eu quero fazer isso aqui, ó. If explode string 1 for diferente disso daqui. Eu acho diferente de null também dá. Se for assim, se existir isso aqui, já está tudo ok. Então eu posso simplesmente utilizar aquele valor que a gente tinha aqui. Se existir um index 1 dessa minha explode, ou seja,
tinha um segundo nome que ele explodiu e criou então esse valor, isso vai ser... O nosso campo vai estar válido, tá? Então eu vou dar um console log aqui só para a gente dar uma olhadinha. Vou tirar esse cara aqui por enquanto e vou salvar. Olha o que acontece. Vou dar um F. Olha o que aconteceu. Ele me mostrou que eu tenho só um array com um item, tá? Se eu terminar aqui, ó, Fernando, e eu vou dar um espaço agora. Gerou, então, esse meu segundo item, tá? Fernando, Ferrari e tá ali. Então, assim eu consigo ver se o usuário digitou 2 nomes ou não, tá? Dessa maneira aqui, ó, Fernando, Ferrari. Olha só, a validação já funcionou, tá? Só de eu digitar o meu segundo nome, a validação já funcionou e deu certo. Cara, show de bola. Tá ok. E agora, e o e-mail, Fernandev? Como é que você vai fazer para validar esse e-mail? Então, pequeno gafanhoto, nós temos que pegar a nossa expressão regular, tá? Que está aqui em cima. E com isso a gente vai bater a nossa string com ela e vamos verificar então se é um e-mail válido. Dentro do nosso if, a gente vai colocar mais um if aqui, tá bom? E vamos, inclusive, antes desse if, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos chamar de pattern, tá? Que seria a nossa expressão regular, só coloquei ela aqui, tá bom? Fiz nada demais. E vou, então, fazer o seguinte, cara. If pattern, que é a nossa expressão, ponto teste, isso aqui é uma função, tá? Eu vou jogar o nosso e-mail aqui, tá? Se o nosso e-mail bater com a fórmula que está aqui, que isso aqui verifica se é um e-mail, a gente pode então acrescentar a nossa barra de progresso novamente, tá? Essa regex, ela não verifica se esse e-mail existe, tá? Eu queria salientar isso. A regex, na verdade, ela só verifica como uma string está formada. Então ela vai verificar o quê? Existem letras e números antes de um arroba? Beleza. Existe mais letras e números depois desse arroba, seguido de um ponto e talvez um ponto .com, ponto .br ou enfim? Ela verifica esses padrões nessa string. Então, se a nossa string se encaixar, ele vai ver, isso aqui é uma string que parece um e-mail. Se é um e-mail de verdade, eu não sei, não é responsabilidade dessa parte do software, tá? Mas é isso que o nosso front precisa, validar se essa string ela é um e-mail, o formato de um e-mail válido, tá bom? Então, vamos salvar aqui e vamos testar. Então, aqui, ó, apaguei, digitei Fernando, Ferrari, beleza, validou. E-mail, eu vou digitar então Fernando, até então não validou, @gmail. Olha lá, no .co ele já valida, porque existem domínios que tem só 2 letras. Então .co vai funcionar, .com, né? Por exemplo, Reino Unido, se eu não me engano, é .co só, .uk, agora não estou lembrado. Tá? Mas pode ver que agora está validando então o nosso input aqui, conforme a gente digita um e-mail válido. Isso aqui é muito legal, cara. O estado civil, mesma coisa, está funcionando, e o masculino e feminino também. Se a gente retornar os outros valores, a nossa barra ela também retorna, tá? Vou limpar aqui. O que está faltando fazer agora? Esse enviar formulário ele só pode disparar quando tiver então tudo válido aqui no nosso formulário. O que a gente pode fazer mais aqui para matar esse desafio de uma vez por todas? Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um const handleClick, uma nova função, que é uma arrow function, e vou colocar um console log chamado de submitted novamente. Tudo bem? Essa handleClick eu vou simplesmente colocar no nosso botão. Vamos fazer um onClick que é igual a handleClick. Estou referenciando a minha função. Se eu clicar aqui, está disparando, beleza? Então está faltando agora a gente fazer um disable nesse botão, que ele é a propriedade, então desabilita, né, esse botão. Vamos colocar true aqui só para a gente dar uma olhada. Olha, ó, desabilitou o botão. Se eu clicar, não dispara mais a minha função. Então agora a gente tem que fazer uma expressão aqui que verifica se agora o nosso formulário está funcionando ou não está funcionando. Como é que a gente pode fazer isso? A validação, né? Cara, a gente sabe que esse valor que a nossa Calculate Progress retorna, se ele for 100%, a gente sabe que esses campos aqui estão válidos. A gente fez essas verificações aqui, tá? Então, cara, que show de bola. Vamos fazer isso aqui, ó. Eu posso, então, fazer aqui no Disabled, eu posso verificar
if calculate progress, função, eu tenho que executar essa função porque o que isso aqui retorna é aquele valor lá dentro, tá? Se isso aqui for igual a 100, aliás, se isso aqui for diferente de 100, é ao contrário, pode desabilitar o meu botão. Ou seja, se isso aqui for igual a 100, esse disable tem que ser false e o meu botão tem que estar apto a disparar, beleza? Então vamos preencher aqui o nosso formulário novamente, tá? @gmail.com, solteiro masculino, olha lá. Nosso botão, então, aqui já foi liberado, tá? Se eu volto o meu e-mail, não digito mais um e-mail válido, tudo isso está dentro da state, sendo linkado, funcionando, tá? O que a gente tinha que fazer mais? O handle click, então, ele tem que disparar um alert dizendo formulário enviado com sucesso e temos que limpar o nosso formulário. Lembra que também vai limpar, então, a nossa barra de progresso. Como é que eu posso limpar isso? Simplesmente setando a minha state de data, limpando toda essa state, tá? Voltando a esse estado inicial dela. Então, eu vou fazer um set data e vou colocar esse objeto aqui dentro. Vamos ver se isso aqui funcionou. Já estou com o meu formulário aqui liberado, está funcionando. Vou clicar, ele vai me dar então o formulário enviado com sucesso, ok. Limpou a minha state, que por sua vez zera a barrinha também e tá tudo funcionando, tá? Cara, que maravilha. Existe mais algo aqui que a gente poderia incrementar, que é o seguinte. Aqui, por enquanto, está marretado que o nosso formulário tem quatro campos, tá? Existem algumas maneiras que a gente poderia fazer isso aqui diferente, tá? Eu não quero abordar aqui agora porque o vídeo já está bem grande, mas fica aí uma tarefa de casa para você, né? Porque nesse momento aqui, se eu adicionar mais um campo no meu formulário, ele vai quebrar, tá? Porque a gente marretou esses valores aqui, esse 25. Imagina, se eu tiver mais um campo aqui, eu tinha 4. 25, 25, 25, 25, 100%. Agora, se eu tiver 5 campos, na verdade esse meu 25 agora tinha que ser 20. Porque 5 vezes 20 vai dar o 100%. Mas imagina agora, a partir do momento que tu digitar 4 campos, nesse momento aqui já vai estar dando 100, né? Então vai estar validando esse formulário. Então nesse caso aqui não funciona esse 25 marretado do jeito que tá? Fica a tarefa de casa para você pensar em como fazer para que isso seja um pouco mais dinâmico, tá? Se você tiver alguma ideia de como fazer isso, fica de tarefa também, deixa aqui nos comentários, fala pra mim como você faria. Vai ajudar bastante todo mundo que tá vendo esse vídeo também a pensar e assim a gente cresce como comunidade e todo mundo aprende junto, é muito bacana, cara. E com isso eu termino então esse desafio, acredito que a gente fez tudo, né? Desabilitar, tarará, e é isso aí, desafio matado, tá? Depois de alguns minutos, quase hora talvez, e então considero e declaro esse desafio como finalizado. Pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês, pela audiência e todo mundo que está curtindo esse conteúdo aqui. Espero trazer cada vez mais. Se por acaso você não é inscrito no canal, cara, se inscreve que vai chover de conteúdo maneiro igual esse daqui pra frente. Beleza? Grande abraço!